Começando mais um João Vitor Paixão TV, trazendo aqui sempre para vocês fatos, história e muita informação. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar uma história para vocês que aconteceu aqui no Brasil, especificamente em 1988, tá? Se você acha que sequestro de aeronaves comerciais só acontece nos Estados Unidos ou em outros países, meus amigos, vocês estão devidamente enganados. Porque aqui no Brasil já aconteceu vários sequestros com companhias aéreas, inclusive brasileiras, tá? E no vídeo de hoje eu vou contar sobre o sequestro do voo 375 da VASP, tá? Que ocorreu em 1988, é isso mesmo. E foi um sequestro realizado com um Boeing 737, tá? Da VASP. Lembrando que a VASP ela era uma antiga companhia aérea 100% brasileira, né? Ela acabou falindo, ela junto com outras companhias aéreas acabaram falindo, mas ela era uma companhia 100% brasileira, tá bom? E eu vou contar para vocês a história. Bom, no dia 30 de agosto de 1988, um Boeing 737 da VASP estava se preparando, né, para fazer a rota São Paulo-Brasília. Olha só, a aeronave, né, era um Boeing 737 da VASP, tá? Um Boeing bimotor, né? Quando a gente fala um Boeing bimotor, eu vou mostrar aqui a maquete para vocês, a gente fala de um avião que ele tem duas turbinas, tá? Um Boeing quadrimotor é um Boeing que tem 4 turbinas, tá? Então era um Boeing bimotor da VASP, né? O 737, né? O sequestrador Raimundo Nonato de Lima, é isso mesmo, tá? O nome do sequestrador é Raimundo Nonato de Lima, tá? Um ex-militante político. Esse Raimundo Nonato, gravem bem esse nome, tá? Ele teve uma grande e brilhante ideia para poder mostrar a sua indignação com o governo, tá? Então vamos lá, antes de eu começar a história do sequestro, eu vou falar sobre a motivação, tá? Raimundo Nonato de Lima, como vocês sabem, é um maranhense, tá? E ele, insatisfeito com o governo de José Sarney, tá? Naquela época, o presidente da República que estava no poder aqui no Brasil era José Sarney. Esse daí vocês acho que já ouviram muito falar do nome dele até os dias atuais na política, tá? Então ele, com a insatisfação com o governo de José Sarney, né? Com a inflação elevadíssima, naquele momento o Brasil passava por um pico de inflação, ó, lá em cima, tá? Raimundo Nonato estava revoltado com a inflação alta, com os juros altos, com o governo de José Sarney, tá? Raimundo Nonato tinha acabado de perder o emprego também, tá? E tinha alguns outros prisioneiros políticos que Raimundo Nonato estava com raiva porque não achava que era certo alguns daqueles políticos lá estarem presos, né? Então Raimundo Nonato teve uma brilhante ideia, né? Munido com uma arma e com munição carregado, ele foi em direção ao aeroporto. Naquela época a gente tem que lembrar que a segurança do aeroporto ela era mínima possível, principalmente de aeroportos como o que ele embarcou, que eram aeroportos um pouco mais distantes, né? Então ali todo o protocolo para inspeção era quase que zero. Tanto é que Raimundo Nonato nem passou por um raio-x de bagagem, só para vocês terem uma ideia, tá? Então ele estava com uma bagagem de mão, ele munido com uma arma e lotado de munição, entrou e embarcou no avião da VASP, 375 da VASP. Ele entrou nesse avião e fez o embarque ali tudo bonitinho, passou pela segurança, né, que não tinha segurança. O avião decolou, tá? Minutos após a decolagem, Raimundo Nonato, ele tira ali da sua bagagem de mão a sua arma e vai em direção ao cockpit, tá? Cockpit, para você que não sabe, é a cabine onde estão os pilotos, tá? A cabine é chamada de cockpit. E ele vai em direção ao cockpit. Só que, porém, ali, né, nessa trajetória dele se levantar do lugar e ir até o cockpit, um comissário achou que ele estava perdido e que queria ir no banheiro. Então o comissário para Raimundo Nonato e pergunta para ele o que ele precisa. Nesse momento, Raimundo Nonato saca um tiro que pega de raspão
na orelha do copiloto, né? Começa uma gritaria ali, o piloto e o copiloto, né, escutaram a barulheira e o copiloto diz e acredita que tá tendo uma briga, uma confusão do lado de fora, né? Nesse momento, Raimundo Nonato começa a atirar na cabine, né, do cockpit. Inclusive, uma das balas, ela atravessa o cockpit, que naquela época, só para vocês terem ideia, a cabine dos pilotos naquela época não era blindada, tá? Ela só foi ficar blindada após o 11 de setembro, tá? O ataque das Torres Gêmeas. Então, antes do ataque das Torres Gêmeas, nenhum cockpit, nenhuma cabine de nenhum piloto era blindada. Enfim, Raimundo Nonato atira na porta, atira na fechadura da porta do cockpit, né? Tentando entrar, porque o cockpit estava fechado. Uma das balas vara, obviamente. A bala acaba acertando a coxa, né, do engenheiro de voo que está sentado ali na cabine, né? Era uma cabine de 3 lugares. Nisso, o piloto pega e fala para o copiloto: ó, abre a porta que eu acho que estamos sendo sequestrados. E com medo, obviamente, nesse momento você se pergunta: nossa, mas por que o piloto teve essa ideia de abrir a porta? Gente, cockpit não era blindado. O cara tá metendo bala doidado. A bala já atravessou. Era perigoso as balas atingirem o equipamento eletrônico do avião. Aí, filho, se acertou um equipamento ali em específico, já era. Então, o copiloto abre o cockpit, Raimundo Nonato entra. Todo aquele alvoroço e já fala pro piloto: ó, nós vamos para Brasília, vamos jogar um avião em Brasília, nós vamos jogar um avião em Brasília. Enfim, com toda aquela confusão na cabine, o piloto ainda consegue colocar no painel do avião um código. E esse código é usado na aviação como um código de: olha, estou sendo sequestrado. Então esse código foi colocado ali no sistema do avião, conseguiram colocar, automaticamente o código foi enviado para os controladores, para a torre. E a torre faz as seguintes perguntas, né? Ela pergunta se realmente o avião está sendo sequestrado. Nesse momento ainda está acontecendo o alvoroço na cabine e o copiloto se agacha para pegar o microfone e responder à torre. Só que nesse momento que o copiloto se agacha para pegar o microfone, Raimundo Nonato, sem pensar 2 vezes, ceifa a vida de um homem inocente. Raimundo Nonato deu um tiro na testa do copiloto. Gente, lembrando vocês que o copiloto não tinha nada a ver, era um homem inocente e faltava 2 dias para o aniversário da filhinha dele. E a filhinha dele justamente estava esperando o pai para realizar esse aniversário que nunca aconteceu, graças aí a uma sabedoria, vamos dizer assim, de Araque, de um homem chamado Raimundo Nonato. Continuando, Raimundo Nonato mata o copiloto, né? O piloto fica em estado de choque ao ver que o amigo ali foi morto a troco de nada. O amigo só se agachou e Raimundo diz: ele ia tentar alguma coisa contra a gente. E o piloto fala nesse momento: não, Raimundo, ele só ia pegar um microfone. Enfim, com todo o alvoroço na cabine, a torre de comando manda um jato da Força Aérea fazer a perseguição, tá? O jato da Força Aérea começou a fazer a perseguição do avião, né? Lembrando que nesse momento também o combustível da aeronave já estava ficando árduo, já estava ficando fraco. E o piloto todo momento tentando convencer Raimundo Nonato que aquela ideia não ia dar certo, que o jato da Força Aérea ia acabar batendo eles antes de chegar ao destino, e Raimundo Nonato não queria saber de nada. Raimundo Nonato só queria saber de jogar o avião contra o presidente da República, José Sarney, né? Nesse momento o piloto teve uma brilhante ideia: fazer um tunô-barril. Um tunô-barril é exatamente esse movimento aqui, ó. Ele vai pegar a aeronave, tá? Ele vai pegar a aeronave e fazer isso daqui. Isso daqui é o tunô-barril na aviação, tá? Ele pega a aeronave, coloca ela de cabeça para baixo e vai girando dessa forma aqui, ó, como na maquete. Porém, gente, tunô-barril ele funciona 100% com jatos comerciais, jatos da Força Aérea, mas com avião comercial, isso aqui não era garantia de nada. Mas como um ato heróico, o piloto faz isso, esse tunô-barril, para ver se Raimundo Nonato, quando o avião fazer o rebuliço, Raimundo Nonato consegue cair. Mas este infeliz, ele é duro na queda, porque ele se segurou na cortina do cockpit e não caiu. Então, mais uma vez o piloto faz um movimento, faz uma manobra, faz aquela manobra que nós conhecemos como parafuso chato. Isso aqui, ó,
faz isso aqui com o avião, e nesse momento Raimundo Nonato finalmente cai, e a arma também cai no chão. Só que o problema foi que os comissários ali também caíram e não conseguiram segurar Raimundo. A intenção, como eu falei para vocês, era jogar um avião em Brasília, né, para matar José Sarney e toda a trupe de políticos, e não dá certo, né? Com todo esse rebuliço aí, conseguiram pousar o avião em Goiânia, tá? Depois que o piloto fez essas manobras de parafuso chato e tunou barril, conseguiram pousar em Goiânia. E o avião já pousou com as 2 turbinas apagadas, sem combustível. Chegando em Goiânia, né, o avião parou e Raimundo Nonato exigiu novamente que o piloto pegasse outro avião e fosse em direção a Brasília, e o piloto avisou para Raimundo: Raimundo, não tem como, o avião está prejudicado, a gente precisa de manutenção, a gente não tem como ir. Nesse momento a Polícia Federal, todo mundo já estava no aeroporto, ali a postos, a imprensa inteira brasileira a postos no aeroporto. Então Raimundo teve a incrível, brilhante ideia de falar assim, então vamos exigir para a polícia que traga uma outra aeronave. E foi o que a polícia fez, né? Ali no meio da negociação com Raimundo Nonato, trouxe um outro avião, uma outra aeronave, colocou essa outra aeronave ao lado do VASP. Na hora que tá todo mundo descendo do avião, Raimundo Nonato teve uma ideia. Eu não vou descer aqui sozinho não. Pegou o piloto, colocou o piloto aqui na frente dele e usou o piloto como escudo. Nesse momento, na outra aeronave que estava a postas ali, tinha um atirador de elite da polícia. Só que o atirador de elite ele acabou errando o tiro quando o Raimundo estava descendo com o piloto nas escadas, e Raimundo, sem pensar 2 vezes, saca uma bala no piloto. Só que graças a Deus essa bala atinge as coxas do piloto, que consegue correr, e nesse momento uma enxurrada de tiro do atirador de elite atinge Raimundo Nonato, tá? Só para vocês terem uma ideia, Raimundo Nonato foi levado para o hospital, sobreviveu às balas, e quando ele estava ganhando liberdade no hospital para poder ir a julgamento, ele morre misteriosamente, tá? E foi feita uma autópsia em Raimundo Nonato e foi constatado anemia. Ele morreu por anemia. Obviamente que ninguém questionou, porque, né, com tanta atrocidade que ele quase cometeu no dia, então ninguém deu a mínima. Mas essa história aí que eu estou te contando é verídica, tá? Inclusive, não faz muito tempo, foi feito um filme brasileiro com relação a esse caso. E assim, é inacreditável, gente. E uma coisa eu vou falar para vocês. Anos depois, muitos anos depois, quando mataram o terrorista Osama Bin Laden, no escritório de Osama Bin Laden encontraram arquivos, documentos e reportagens dessa matéria, dessa época, e tudo indica que o Osama Bin Laden se inspirou no sequestro do VASP para fazer o 11 de setembro, tá? Essa parte aí são só teorias e boatos. Realmente foi encontrado documento na casa de Osama, mas isso daí são só boatos, tá? Mas o voo 375 não foi boatos, está na história do Brasil, e isso realmente aconteceu. E isso deixa para a gente entender como é que a população fica, né? Como é que as pessoas ficam quando elas estão expostas a situações como naquela época, em 1988, que o governo estava péssimo, inflação péssima, Brasil péssimo. Então, atordoado, as pessoas estavam buscando saídas, e Raimundo Nonato encontrou a pior saída possível: sequestrar um avião com pessoas inocentes, matar pessoas inocentes, para poder fazer ali a vingança que estava na cabeça dele e que era o que o governo merecia. Enfim, espero que você tenha gostado dessa história. Essa história depois vai ficar disponível lá no nosso podcast para você ouvir, tá bom? E é isso, até a próxima.